Esse início de trabalho, eu sou grato de estar trabalhando, sou grato a cada elemento da equipe é muito importante. Lembrando que o nosso trabalho é uma aula e uma aula é muitos minutos. Depois tínhamos que lembrar também que não tem matéria desinteressante. Então o aluno é que tem que tornar-se interessado. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é 30 de maio de 1935, o sacrifício. O sacrifício é bem importante assim, porque nós tínhamos que lembrar que toda época os espíritos humanos receberam auxílios. E toda época esse auxílio foi desprezado. E é bem interessante porque no nosso dia a dia, quando nós fazemos uma concessão, logo em seguida nós percebemos que não poderia ter sido feita aquela concessão. Então, com essas decadências que nós estamos tendo, teríamos que perceber assim, vendo de cima para baixo o quanto o espírito humano decaiu, de todas as maneiras. Então, agora nós temos que colocar todas as coisas para trás e fazermos o sacrifício de colocar a palavra em primeiro lugar. O sacrifício não é colocando as coisas que a pessoa tem, os seus bens materiais, num monte e fazer doação. Não é isso. É que agora o propósito dele está acima de todas as outras coisas, da família, de todas as perspectivas. No caso da família, fica bem fácil assim de observarmos que não tem um propósito, a reunião de família. Então, aquele que tem vontade de salvar o seu espírito, ele terá que colocar a palavra em primeiro lugar. Na época de Jesus, para ouvir a palavra, tinha que estar nas suas proximidades. Hoje, o livro Na Luz da Verdade, a pessoa pode encontrá-lo em muitos idiomas. Quer dizer que agora é a pessoa que tem que fazer o esforço. Depois nós sabemos assim que quando tem um anseio verdadeiro, vem a solução. Quer dizer que aquele espírito que está tendo um anseio verdadeiro para ter um direcionamento na sua vida, ele vai receber as orientações e vai procurar o livro Na Luz da Verdade. O método é isso que nós precisaríamos de ter na nossa vida, de percebermos o descaso que nós sempre fizemos da palavra, menosprezando e sempre colocando a vaidade em primeiro lugar. Nós podemos confirmar assim, que hoje, de uma maneira geral, tanto os novos como os envelhecidos, e os mais envelhecidos ainda, se encontram numa condição de não ter segurança da perspectiva da sua vida interna. Quer dizer que nós temos que fazer esse trabalho agora e lembrarmos que antes do reino do milênio, todas as coisas terão que se tornar novas. Quer dizer que se há um distanciamento da luz, esse distanciamento não aconteceu somente numa geração. Vem acontecendo de muitas gerações anteriores. Quer dizer que aquilo que nós achávamos que está correto, não está, pois fica bem fácil de observar os nossos costumes, as nossas tendências.
Depois nós sabemos assim que todas as coisas que nós queremos, primeiro nós ficamos pensando naquilo. De todas as maneiras. Pode ser um passeio, pode ser um croquis, que a pessoa está querendo fazer um desenho para construir uma moradia, o jeito que ela precisa de ter e como ela precisa de iniciar. Se ela não tem habilidade para fazer esse trabalho e para desenvolver a maneira como seria melhor, ela pergunta para um, pergunta para outro, ela recebe orientação daquele propósito. Quer dizer que para as coisas de matéria grosseira, nós arrumamos os meios. Agora, para a nossa vida interna, de espírito, para sabermos para onde vamos, quando vencer o nosso tempo na matéria grosseira, nós achamos assim que tudo vai dar certo. A limitação que todos nós temos de achar assim que tudo vai dar certo. Acontece assim. Se estamos vivendo na Terra e temos dentro de nós o anseio para a realização das coisas de matéria grosseira, desta mesma maneira nós temos o anseio para o nosso espírito voltar para a pátria do espírito. Devido à acomodação, à vaidade e àquela condição que nós nos encontramos de dormindo. Não percebemos o que estamos fazendo e o que precisa de ser feito para o nosso espírito voltar para a pátria do espírito. É bem interessante, porque é comum a pessoa acordar à noite e não dormir. O que aconteceu que o seu espírito agora está manifestando? Essa coerência que nós tínhamos que ter em primeiro plano para nós. Porque quando já ouvimos falar assim da condenação eterna, temos que lembrar que falamos da condenação eterna sobre os outros. Precisamos de fazer um trabalho de verificar o procedimento que eu estou tendo para que eu não entre nesta condição de condenação eterna. Porque do jeito que uma ou outra pessoa não valoriza os ensinos, não quer dizer que em épocas anteriores eu também não tive o mesmo procedimento. E é bem interessante, porque nós sabemos que a norma do tempo e do espaço não está vinculado à norma temporal da matéria grosseira. Fica bem fácil assim de ir confirmando aquele envelhecido voltando lá atrás, na casa em que ele morou quando ele era bem pequeno. A referência que é feita sobre aquela moradia. Quer dizer que não está no tempo e no espaço, na norma do dia a dia, das 7 da manhã às 7 da noite. É uma outra norma de tempo que nós precisaríamos de nos atualizarmos. Depois, aquela condição bem importante de nos apresentarmos numa condição de amadurecido para a vida interna. Porque se nós queremos auxílio, e o jeito que nós atuamos quando queremos auxílio é sempre numa condição de impondo uma consequência, um benefício. Nós atuamos dessa maneira, numa condição de que temos o merecimento. Podíamos ter o merecimento se estivéssemos caminhando de acordo com os ensinos. Essa é uma condição bem simples. Numa outra escala, nós vemos assim, aquele funcionário que é um benefício, mas sempre atuou conforme a empresa necessita. E ele pede o benefício, é possível de realizá-lo. Quer dizer que, para nós termos os auxílios da luz, nós precisamos de entrar nesse merecimento. É bem importante nós fazermos esta avaliação para dentro de nós. Depois nós sabemos assim que para conhecermos os ensinos, precisamos de conhecer todos os ensinos. A nossa fala, e nós tínhamos que fazer uma referência bem importante, porque
Jesus trouxe os ensinos e trouxe também uma afirmação de que ele não veio contestar os velhos profetas, ele veio confirmar. Quer dizer que nós tínhamos que então conhecer todos os ensinos e verificando como é que nós comportamos diante dessas informações. Porque é comum uma pessoa falar assim que ela tem uma religiosidade, mas ela não conhece os ensinos. Então se pergunta a ela sobre um ensino, ela então não sabe aquele ensino. Depois tem uma coisa bem importante. A fé é saber. Se não tem saber, uma fé sem convicção é bem grave assim, porque é como fazer um pedido numa floresta. A pessoa pode gritar na floresta, então o som que ela emitiu vai repercutir e ela vai ficar ouvindo aquele som. Não tem uma definição. Mas quando uma criança quer um benefício, ela sabe se ela pode dirigir ao pai ou à mãe aquele benefício que ela está querendo. Ela não joga suas palavras assim. Ela dirige aquele que ela sabe que tem possibilidade de possibilitar o seu benefício. Então, na nossa vida interna, esse trabalho é dessa maneira. Quer dizer, o sacrifício é essa maneira. Agora, conhecer os ensinos e procurar viver de acordo com os ensinos. Porque antes do juízo final, todas as coisas ficarão novas. Não é melhorando o velho. É justamente por esse motivo. Porque se não conhecemos as informações, as instruções, como é que vamos ter uma mudança dentro de nós para vivermos numa nova fase? Nós sabemos que 30 de maio é o dia da renovação da força, que os portais são abertos e o espírito humano pode receber dessas irradiações. E é bem importante, porque tem a transformação, mas precisa de ter aquela condição bem importante de estar preparado, porque aquelas informações escolares que foram transmitidas durante um período, agora o professor está querendo que o aluno apresenta-se do conhecimento que ele tem sobre aquelas informações. Aquele aluno que acompanhou as informações e que também fez as recomendações e que procurou verificar as anotações, ele vai para aquele dia que ele tem que prestar o esclarecimento dessas informações tranquilo. Aquele outro que ficou ausente, ele vai jogar com a sorte. Na matéria escolar dá certo, mas na vida interna nossa não dá certo, porque nós irradiamos e essa irradiação a pessoa precisa de lembrar que ela é física e ela é verdadeira. Então, no caso do cachorro, ele não engana com as irradiações que nós emanamos. Depois nós conhecemos também crianças que vai no colo de um adulto e que não vai no colo de outro adulto. Quer dizer que aquele outro adulto tem uma irradiação que aquela criança não quer receber daquelas irradiações. Quer dizer que na nossa vida interna, para nós termos a transformação, é a palavra sagrada, é o livro na luz da verdade, porque o livro na luz da verdade é aquela confirmação de Jesus. Porque ele disse, saí do Pai e volto ao Pai, e virá um outro que não eu. Está bem claro assim. Depois, essas dúvidas ainda existem, mas tem a carta de Paulo. Paulo tem uma carta bem importante que ele fala que tudo agora é imperfeito, e quando vier aquele, então todas as coisas ficarão perfeitas. Quer dizer que nós vamos ter a oportunidade de nos alinharmos, mas para isso nós temos que conhecer as informações.
as instruções. Essa é a base. Se a pessoa não tem nenhuma informação dos ensinos, uma fé entorpecida não tem nenhuma finalidade para a vida interna da pessoa. Toda a época da nossa vida, nós temos que fazer o sacrifício de colocar todas as coisas relacionadas à matéria grosseira depois, para trás. Quer dizer que a nossa perspectiva é interna, é aquela perspectiva bem importante que nos possibilita ter uma alegria. E a alegria, se nós observarmos na nossa vida diária, quando tem pessoas que se encontram ali rindo, de uma maneira geral, é sempre porque aconteceu algo com o seu semelhante e aquele semelhante passou por uma limitação. É bem sério assim. Mas quando vem uma alegria de dentro, porque a pessoa está tendo uma informação, uma instrução, conforme o seu espírito necessita, e depois nós tínhamos que lembrar, dentro de nós existe um procedimento de ter uma elevação. Temos um esclarecimento, e esse esclarecimento, a pessoa tem essa elevação. Depois ela volta para o nível anterior que ela tinha, e aquelas informações que ela recebeu fica na sua memória como uma vaga lembrança. Depois, na sequência do tempo, a pessoa passa a irradiar aquilo que ela é, conforme ela tem as informações. Na nossa vida diária fica bem fácil assim. Aquela pessoa que tem uma dedicação com o trabalho que ela executa, naquela empresa, ouve-se daqueles que a conhecem, falando assim, que a pessoa veste a camisa da empresa, quer dizer que ela encontra-se de prontidão para o trabalho de sobrevivência. Mas para a nossa vida interna também tínhamos que ter esse mesmo propósito, essa fidelidade à luz. É isso que nós precisaríamos de fazer esse trabalho da fidelidade à luz. Quer dizer que aquele que se encontra na luz, ele se encontra esclarecido. Isso fica bem fácil assim da gente ir observando de muitas maneiras que a pessoa é esclarecida, ela já consegue não ficar mais enraivecida e ela procura falar aquilo que precisa de ser dito e aquilo que o outro vai ter possibilidade de assimilar aquelas informações. Quer dizer que toda a época da nossa vida nós precisaríamos de nos tornarmos esclarecidos. Porque é bem importante assim. Se a pessoa é qualificada, ela trabalhando naquela empresa, com a qualificação que ela tem, das melhoras que ela vem apresentando para ela mesma, a vida dela não está relacionada àquela empresa. Porque ela é qualificada, ela pode ir para qualquer outra empresa ou ser convidada para ir para outra empresa. Quer dizer que na nossa vida de matéria grosseira fica bem fácil essa referência. Mas na nossa vida de nosso espírito, nós tínhamos que fazer esse trabalho de nos encontrarmos com aquela segurança que precisaríamos de ter, a convicção. E essa convicção nós sabemos assim que existiu nos relatos da vida dos profetas, na vida dos apóstolos de Jesus. Quer dizer que aquele que tem vontade de tornar-se um escolhido na vida interna, na vida do seu espírito, ele tem que proceder de acordo de todas as maneiras. As irradiações que nós temos, essas irradiações sempre vão ser melhoradas de todas as maneiras. A pessoa passa a ter uma vibração que é agradável.
30 de maio de 1935. Então, essas informações trazidas pelo Filho do Homem, hoje nós vemos assim que são informações atuais, porque para melhorarmos a pessoa que tem que fazer o trabalho de a diferença que existe da personalidade, da vaidade e aquilo que precisa para o seu espírito. Nós vemos que quando tem uma vaidade maior, mais acentuada, então nós percebemos, tínhamos que perceber a nossa vaidade em um grau menor de nós mesmos e o procedimento que nós precisaríamos de ter para nós, porque a melhora nós sabemos que é para aquele que melhorou. Então, no 30 de maio, é aquela época bem importante que o Criador distribui a força para a criação e cada um pode receber dessa força. E depois tem aquela referência assim que hoje a pessoa tem que ter o merecimento, porque descuidamos, dificilmente uma pessoa sabe de como é que ela precisa de proceder. E depois esquecemos de um ensino muito importante que fala assim, que se a pessoa quiser alguma coisa, ela precisa de fechar a porta do seu quarto. Quer dizer que é no silêncio, aonde não tem vaidade, onde ela se encontra com ela mesma, fazendo aquela purificação daquilo que ela necessita. E essa purificação a pessoa tem que lembrar que é um procedimento verdadeiro, porque no começo pode acontecer da pessoa não ter uma noção daquilo que ela precisa. Mas na sequência desta prática do silêncio e procurando conhecer o livro na luz da verdade, ela passa a ver aquilo que ela precisa para ela. É isso que nós precisaríamos de conquistar para nós, porque todas as coisas não é para os outros, é para nós. Eu é que vou me tornar beneficiado na vida interna, vou me esforçar para mim mesmo, porque não é para as outras pessoas. Então, aquela condição bem importante da distribuição da força. E temos que lembrar assim, que para recebermos da força, a pessoa tem que encontrar-se purificada. Porque se a pessoa vai beber água e aquela vasilha que ela pegou, se ela tem dúvida, antes que ela vier a colocar a água para que ela possa bebê-la, ela limpa aquela vasilha, ela lava de novo aquele receptáculo. Quer dizer que para nós recebermos da força, para que essa força atua dentro de nós, nós temos que nos mantermos limpos. A pureza dos pensamentos, a pureza dos nossos atos, a maneira que nós precisamos para nós. Então, o esforço é a vida toda, não é para um período, porque nós sabemos assim que se a pessoa manteve naquele trabalho durante décadas ou durante muitos anos e ela foi descuidando, ela é percebida. Se ela foi melhorando, ela também é percebida. É isso que nós precisaríamos de entender, porque os conceitos que nós colocamos de matéria grosseira, porque a pessoa hoje tem um cargo administrativo, não quer dizer que ela, dentro dela, tenha o amadurecimento para encontrar-se naquele posto. Isso é bem simples, porque nós já ouvimos muitas vezes fazerem referências de pessoas que se encontram nesse posto, por não ter a capacidade, a qualidade para manter-se naquele posto. Quer dizer que mesmo anos depois de trabalho, de dedicação, a pessoa foi descuidando e ela vai perdendo também a consideração. Quer dizer que nós tínhamos que lembrar assim, que para os ensinos é o mesmo procedimento. É o tempo todo manter-se ligado com os ensinos e fazendo esforço para assimilar aquelas informações.
para ver de uma conexão que a pessoa teve num período anterior, de uma clareza que ela teve, e agora o procedimento que ela tem que ter para continuar tendo a clareza. Se descuidarmos, descemos. Essa condição física fica bem fácil assim, de quando um envelhecido desceu o grau em que ele se encontrava, ele então passa a relacionar com aqueles menos qualificados. E depois nós podemos confirmar assim de muitas maneiras as palavras que são usadas, o jeito que a pessoa apresenta. Quer dizer que para tornar-se uma referência, a pessoa tem que lembrar que a vida toda não é mais ou menos. É bem interessante, mas é verdadeiro. Quer dizer que a nossa vida interna é bem simples assim. Para mudar o grau que temos de entendimento, é qualificando. No caso daquele professor, ele mudou o grau que ele teve na fase de aluno. Ele teve interesse em ter um aprofundamento daquelas informações e ele qualificou-se. Agora ele tem a capacidade para ministrar aquelas informações. Então nós tínhamos que fazer a mesma coisa com os ensinos do Criador e lembrar assim que muitas vezes aqueles nossos fios sanguíneos, quando nós temos uma mudança para melhor da nossa vida interna, eles nos tratam como se aquela mudança fosse nos prejudicar. Mas anteriormente, eles nunca tiveram interesse em fazer algo para que nós viéssemos a ter uma clareza. Então, o trabalho é sempre individual e a pessoa é que tem que fazer essas diferenças. Depois nós sabemos assim que o espírito humano dificilmente tem algo de movimentar por si para a vida interna. Então, para a vida externa, nós vemos que nós temos uma força. Então, aquela criança, o adulto a leva no ambiente de ensino e cobra daquela criança, quer dizer, depois aquela criança passa a ir só para os ambientes de ensino, depois ele passa a ter o propósito de ter isso ou de ter aquilo. Isso é físico. Mas tínhamos que ter também um propósito de conhecer os ensinos que nos foram trazidos, de ter um aprimoramento, de nos portarmos na sociedade com nobreza, com polidez, de ser exemplo. Então, o sacrifício é colocando todas as outras coisas de matéria grosseira para trás. Precisa de lembrar que não é colocando num monte para fazer doação. Quer dizer que a perspectiva da pessoa está sempre relacionada à sua vida interna, para ela mesma, não é para as outras pessoas. A sua perspectiva, a sua maneira de ser, a sua vontade de voltar para a pátria do Espírito e de ser contado entre aqueles que vão fazer parte da vinha do Senhor. Então, o trabalho de cada um é conhecer o livro na luz da verdade e orientando-se por aquelas informações e instruções que ele nos apresenta. E temos que lembrar que a transformação é dentro, porque para a vida externa fica bem fácil assim de ir confirmando. O adulto quer que a criança aprimora-se, ele possibilita a condição para a criança. Agora, na fase de amadurecido, para aprimorarmos, é um trabalho individual. Estuda o livro Na Luz da Verdade.